Então, saí de Fundão, agora tô aqui em Castelo Branco, só umas 2 horas. Vou ficar aqui porque eu tô esperando outro ônibus para ir para Coimbra. Tô com esse casaco aqui porque eu achei que ia estar frio, porque lá em Fundão tava 4 graus. Mas tô sentindo calor aqui. Só que não tem lugar para guardar esse casaco, não cabe minha bolsa, então eu tenho que carregar esse troço no corpo. É uma cidadezinha bem antiga, como tudo aqui, tudo é antigo aqui. Até as pessoas que você vê nas praças, andando na rua, é tudo antigo. E olha o que eu acabei de achar aqui, um monumento em homenagem a um parente meu bem distante, o Vaz Preto. Eu também sou Vaz, né? Então isso aqui é um parente meu, um parente distante. Um dos pontos mais importantes aqui de Castelo Branco é o Jardim do Paço. Mas o que mais me chamou a atenção é isso aqui, ó. Centro de Interpretação Jardim do Paço. Será que é tão difícil entender esse jardim que tem que ter um centro de interpretação? Sobre o assunto que você só vê pessoas idosas aqui em Portugal, uma coisa que acontece é que muitos portugueses, eles não gostam da imigração. Eles não gostam que tem brasileiros ou pessoas de outras nacionalidades aqui. Mas o que acontece é o seguinte, a sociedade está ficando velha. Todo lugar que você passa, só vê pessoas idosas. Quando você vê casal sem filho, no máximo um filho. Então a população está se acabando. Então a imigração está trazendo mais pessoas para cá. Eles não acasalam mais, não faz mais filho. Então os imigrantes que tem que povoar a cidade, que tem que povoar o país. Esse famoso jardim aqui em Castelo Branco é uma das obras barrocas mais importantes de Portugal. Foi criado no início do século XVIII, por ordem do bispo João de Mendonça. Esse jardim foi pensado e planejado como uma extensão simbólica do poder da igreja. E aqui você vai encontrar mais de 100 estátuas que representam santos, reis, signos do zodíaco e até figuras que simbolizam as virtudes. Esse jardim combina arte, espiritualidade e natureza de uma forma bem única. Ah, que legal! Aqui as estátuas em homenagem aos bispos e pais da igreja cristã. São Gregório, aquele ali em cima é o Papa Leão. Esse aqui é o Santo Agostinho, São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia em hebraico para a Vulgata Latina. Esse aqui é o Santo Ambrósio, foi um bispo também. Ah, legal, essas estátuas representam estações do ano, a primavera, verão aqui. O outono está aqui do lado, cadê o outono? Olha o outono aqui, ó. Essas aqui eu creio que representam os apóstolos, que aqui tem São Mateus, Lucas, São Tiago Menor, São Matias, Simão, Estevão, que foi um apóstolo também, São Filipe, São Tomé, São Pedro. Então realmente, apóstolo Paulo, Santo André, Judas Tadeu, então realmente são os apóstolos. Essas estátuas aqui representam os reis de Portugal e as qualidades de cada um deles. Igual tá aqui, ó, Dom João II, o príncipe perfeito, Dom Duarte, o eloquente. A gente tem aqui Dom Afonso V, o africano, Dom João I de boa memória. Já tem um Formoso ali, ó, Dom Fernando Formoso, deve que ele era bem bonito. Afonso IV, o bravo. Dom Pedro I, o justiceiro, esse trabalhava em alguma milícia. A gente tem aqui Dom Diniz, o lavrador, trabalhava na roça. Dom Afonso II, o gordo.
Hoje é gordofobia se colocar isso. Dom Sancho II, o Capelo, que eu não faço ideia que seja um capelo. Aqui tem Dom Sancho I, o povoador. Esse aqui acho que fez muito filho. Povoou Portugal inteira na época. E aqui a gente tem Dom Afonso Henrique, o Conquistador. Eu não sei qual o sentido, se ele conquistou nas guerras, vencendo batalhas, ou ele era o conquistador de mulheres, né? E aqui a gente tem o Conde Dom Henrique, que a virtude dele é ser conde. Ah, legal. Gostei da ideia desse jardim aqui. Quando a água baixar, eu vou tentar correr, ver se elas não me pegam. Esse vídeo não, pegou. Mais um monumento aqui, em homenagem ao meu parente distante, o Vaz Preto. Eu acho que ele foi uma pessoa muito importante aqui para Castelo Branco. Aqui, ele é meu parente, né? Parente distante, mas é o mesmo sangue. Eu fiz um teste de DNA por uma empresa, eu acho que o nome é MyHeritage. Então eu fiz o teste, aí falou dos meus antepassados, da onde que provavelmente eu vim. E toda semana eu recebo uma mensagem da empresa falando, ó, achei seu primo segundo, achei seu primo quarto, seu primo quinto, terceiro, assim por diante. Seu primo segundo mora em São Paulo, achei um que mora na Holanda, sei que até no Japão acharam o primo terceiro, o primo quarto meu. É, rapaz, os Vaz andaram longe, hein? Só fazendo filho e largando o mundo. Agora vamos pegar mais um ônibus. Eu tô pegando mais ônibus aqui em Portugal do que eu pegava lá no Brasil. Isso aqui, ó. Vou pegar ele daqui uns 15 minutos para poder chegar lá em Coimbra. Então, viajantes, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fique ligado no próximo vídeo que eu vou estar visitando Coimbra e vai ser legal o vídeo. Fica ligado aí. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe um comentário. Até mais.